aqui em casa. E vocês, onde é que estão? Na casa de vocês? Estão voltando do trabalho? Diz aí, chega mais. Foi uma live especial para comemorar o Dia do Escritor, que é nesse domingo, e eu vou chamar minha amiga, a escritora Caroline B. Santos. Bom, se achegue, que hoje a live tem tema, é autor versus pandemia. Muito tempo que eu não faço live com a Carol, já tem uma live com ela aqui, gente. Muito legal. Na verdade, eu já fiz mais de uma live com ela, só que a outra acho que não ficou salva. Eu também fiz live com ela no Nath Leitora. Gente, meu vizinho tá ouvindo música também no fundo. Mas é isso aí. Realidade, temos. Ó, gente, fiz até um... Tô começando a me organizar mais. Fiz até um roteirozinho, ó. Esse aqui é meu planner. Linda como a irmã gêmea. Ó a humildade aí, hein, gente? Claro, né? Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é minha irmã, gente. E... Mas que... Cleiton entrou. Tô esperando a Caroline. Mas... Digam mais, gente. Nessa pandemia vocês estão lendo muito, lendo pouco, escrevendo. Oi, Ana Cássia. Seja bem-vinda, minha linda. Saudade de você. A Carol entrou. Leitura verso. Meu amigão, parceiro. Seja bem-vindo. Leitor beta. Vem me visitar. Oi, Nath. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Carol. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá dando pra me ouvir? Legal? Tá certinho. E aí, se apresenta aí pro povo, para quem não te conhece. Tá, vamos lá. Eu sou a Caroline. Eu uso o meu nome completo para escrever, Caroline B. Santos. Sou autora de romances de época. Tenho três romances... Três romances de época publicados na Amazon. A Temporada de Olivia, Os Segredos de Annelise Clark, O Mistério de Lady Natalie e é isso. E tenho também um contemporâneo que se chama Garota Inconsequente. Aí eu tenho um conto, que é um spin-off da série, né? A minha série se chama Irmãos Blackburn, que se chama Um Presente para Lady Valerie. Mas ele é um conto, ele não chega a ser um livro. E é isso, eu gosto muito de escrever, amo escrever romance de época. Os meus livros, eles sempre têm mocinhas que amadurecem muito no decorrer da história. Acho que é o que eu gosto de escrever. E os meus mocinhos também são sempre mocinhos honrados. São sempre mocinhos certinhos. É verdade, acho que o mais vida louca seria o Joshua que tá pra vir, né? Carol? Isso. O Joshua, ele tá sendo um Ó, tem desafio pra mim. O Joshua, ele tá sendo um desafio pra mim, assim, ele é o meu primeiro mocinho libertino. Até então, todos os meus mocinhos, eles eram moços de família, que apesar de não querer o amor, também não fugia dele muito. Eles eram politicamente corretos. O Joshua, que ele é um pouquinho mais da pá virada, vamos assim dizer. O professor de Cima colocou assim, que chique. Ela é muito chique, gente, essa menina. Colocar assim, estou lendo a temporada de Olivia, super recomendo. Ai, Recomendo também. Gente, eu errei aqui, eu não separei. Eu vou ver se eu pego os marcadores que eu tenho. Eu tenho todos os marcadores de todos os livros da Carol. meu Deus. Eu tô para comprar o meu livro favorito dela, que é o da Natalie, O Mistério de Lady Natalie. Uhum. E sou fã mesmo. E, Carol, eu queria fazer essa live assim para ajudar quem tá começando quem já escreve, né? Quem já começou a escrever. E por causa desse período de pandemia, parou, né? Eu não sei quem você foi, se você começou a escrever muito, se você escreveu pouco. Você foi os dois, né? Que você tinha comentado comigo. Como é que foi esse período de pandemia para você em questão da escrita?
Uhum. Bom, então, quando a Nath ela veio falar pra mim, dá pra nós fazermos a live sobre a pandemia, né? A pandemia versus o autor. De início eu fiquei assim, o que que eu poderia falar? Porque assim, a pandemia ela mudou a nossa vida em todos os sentidos, né? Não adianta a gente falar que não mudou, que não é nada. Na verdade, algo muito sério que levou a vida de muitas pessoas. Então, assim, nós precisamos tratar do assunto com seriedade. Mas o que que a pandemia afetou a minha vida enquanto escritora, enquanto a escrita? Assim, conversei com a Nath, eu tive dois momentos. Estou vivenciando o segundo momento agora. E no primeiro momento, foi no ano passado, quando estourou, né, a pandemia. A gente não sabia o que esperar, a gente não sabia como ia ser. Tivemos diversos lockdowns. Eu fazia faculdade na época e a minha faculdade decidiu no primeiro semestre que não retornaria. Então, eu tive aí um semestre de folga da faculdade, porque eles estavam achando que no segundo semestre podia voltar presencial. E então, nesse primeiro semestre que eu tive de folga, eu consegui escrever muito, muito mesmo. Então, assim, escrevi muito, eu publiquei um conto de época que chama Redenção de Downing Hill, pela antologia Tempos para se Apaixonar, que é um conto lindo, que eu adoro. E eu não estava no meu roteiro do ano passado. O que eu esperava publicar no ano passado? Sendo bem sincera, O Mistério de Lady Natalie. Eu queria muito publicar a continuação dos Irmãos Blackburn, e era isso que eu tinha como meta. Mas aí, logo no começo do ano, eu pensei assim, não sei, porque eu tinha TCC, eu tinha projeto de iniciação científica, várias coisas da faculdade que me impediam na escrita. Então, em um primeiro momento, a pandemia ela me deu esse alívio da faculdade. Eu não precisei me preocupar com o TCC naquele momento. Então, consegui focar na escrita de O Mistério de Lady Natalie e escrevi esse conto de A Redenção de Downing Hill. Então, durante a pandemia, o primeiro semestre da pandemia foi bem tranquilo para mim. Eu consegui escrever muito, aproveitei os tempos que eu tinha. Oi, Quindim, meu cachorro tá aqui do lado. Eu aproveitei o tempo que eu tinha para escrever, escrevi bastante, li muito. Ano passado foi um ano que eu li demais, eu li mais de 50 livros, e assim, para mim foi o ano que eu mais li. Eu li muito, devorei tudo que eu tinha para devorar, muitos autores independentes também conheci no ano passado, e foi assim. Esse ano, aqui na minha cidade, nós já retornamos quase todas as atividades, né? Então, eu me formei nesse ano, minha colação foi sexta-feira passada, mas eu estou trabalhando, eu sou pedagoga por formação, e eu estou trabalhando como professora. Então, atualmente, eu sou professora da educação infantil, e eu estou trabalhando desde fevereiro. Então, eu não parei esse ano. E para mim está sendo muito difícil escrever esse ano, porque eu não tenho tempo. Né? Então, eu estava com duas áreas diferentes. Eu estava trabalhando como professora da educação infantil de manhã e professora no ensino fundamental à tarde, que são dois universos completamente diferentes. Eu chegava em casa, tinha que fazer planejamento, estava muito cansada, não conseguia escrever. E agora eu estou trabalhando como professora da educação infantil período integral. Então, é mais fácil para mim, porque eu preciso focar só numa coisa, né? Um planejamento só, uma visão só. Então, agora eu vou ver se eu consigo criar uma rotina melhor de escrita para escrever um pouquinho à noite. Mas é isso, Nath, pode falar. Você me pergunta e eu não paro de falar, né? Pode falar, fica à vontade. E você tem alguma coisa aí desses livros que você falou, para mostrar a capa pro pessoal da redenção de... A redenção eu não Mostra tenho. aí seus livros, seus bebês. Ó, a temporada de Olivia. Para, Quindim. Tem uma temporada de Olivia, é um romance de época que ele é livro único, foi publicado pela The Books Editora, o selo da Papoula. É um livro que a diagramação é a coisa mais linda do mundo. Ai, peraí, só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Ó, aí aqui eu tenho... Ótimo, agora todos os meus livros decidiram cair, Nath. Eu tenho, deixa eu colocar de volta. Eu tenho o primeiro, do Segredo de Annelise Clark. Esse aqui nós fizemos por gráfica, né? Então, a capa é antiga, não é a capa atual hoje. E tenho o Mistério de Lady Natalie, que é o favorito da Nath, que ela quer comprar. Esse aqui breve eu querei. Esse aqui foi publicado pela Wiclap, né? É lindo também por dentro. Eu amei, ficou uma qualidade impecável. Deixa eu ver se eu consigo achar no início de capítulo para vocês verem. É bem lindo. A coisa mais linda. E por enquanto é isso que eu tenho físico. A Redenção de Downing Hill eu não tenho nada físico. Nós fizemos apenas e-book. Mas quem sabe no futuro, né? Eu tô reescrevendo para transformar em livro. Quem sabe a gente não tem um livro físico também.
E você, Nath, como é que foi a Ah, pandemia pra você? Você conseguiu escrever, não conseguiu? Como é que foi? é, foi um pouco parecido contigo, assim. Eu, no início, como eles pararam, né, o meu trabalho, assim, eu estava em escala, eu quase não estava indo para o trabalho presencial, deu mais tempo, né, de escrever, de ficar descansando em casa. E aí, com a mente mais livre, eu pude escrever bastante. Aí eu escrevi a continuação do Mistério dos Clark e fui colocando lá no Wattpad. Você também, ó, gente, sigam a Carola no Wattpad, que as histórias que estão no comecinho, para quem é ansioso, como eu, às vezes, não gosto de esperar, eu já quero ler. Aí ela coloca lá no Wattpad dela também. Isso. E, e aí também comecei o Amor na Quarentena, que era Uhum. já terminei. E aí eu terminei esse Amor na Quarentena, não tava conseguindo terminar do Mistério dos Clark, a continuação, né? De De Volta volta para o pro Brasil. Brasil, né? Aí eu, ai meu Deus. Aí fui começando outras coisas, comecei mais duas histórias, aí depois que voltou o trabalho presencial, aí embolou tudo. Uhum. Mas graças a Deus eu consegui terminar, pelo menos duas histórias. Aí falta mais duas. E também participei de uma antologia, que era essa aqui, Faces da Pandemia. Ai, que legal. Que também tem o livro físico no site do Vem Pra Nárnia e o e-book na Amazon. Que legal. E é Muito isso. legal. Mas assim, não foi fácil não, para terminar aquele que eu tinha começado, e tinha muita gente cobrando. Aí eu fui pesquisar mais informação. A vidinha que eu adorei, Amor na Quarentena. Obrigada. Em nome de Jesus vai ser publicado ainda esse ano, Deus quiser. Eu fui buscando informação, porque graças a Deus tá tendo bastante escritor dividindo conhecimento aqui, né, nas redes E sociais, porque não é fácil. A gente, então, que é autora independente, é a gente, pela gente, fazendo marketing, escrevendo, fazendo parceria, é complicado. com certeza. E aí eu comecei a acompanhar, não sei se você conhece Pintura das Palavras. Aí comecei um curso, aí ela até tinha colocado pra gente organizar. Isso você já faz, né? Só que você faz no computador, que eu lembro. Ah, Você divide o capítulo. Cada capítulo você coloca tipo uma sinopsezinha para não se perder, né? sim. Aí isso ajuda demais. Porque eu deixava a vida me levar Sim. e me perdia. E você segue alguém assim, dá uma dica para alguém que quer escrever, para se organizar? Olha, agora quando você me pergunta assim, eu tenho branco, né? Mas eu sigo assim, eu vejo muito carreira literária. Eles dão várias dicas interessantes para quem está começando a escrever. A Raíza Robles, ela também dá várias dicas interessantes. Ela escreveu, ai meu Deus, Perdida em Seu Toque. Ela também é escritora independente, ela dá várias dicas no perfil dela, assim, do que você pode fazer para preparar a sua história, para criar os seus personagens. Então, assim, é bem interessante. Só que eu acho que é muito importante que a gente siga essas pessoas que falem sobre a escrita, mas é muito importante que a gente também entenda o que funciona para nós, né? Porque eu já tentei seguir várias dicas. Igual você falou, né? Ah, comecei uma história, comecei outra. Esses dias eu peguei meu computador para ver quantas histórias eu tinha iniciado. Eu tô com umas 5 histórias começadas, Nath, e eu não consigo ir pra frente com nenhuma. Porque vem as ideias e a gente vai criando. E eu já tentei fazer um roteiro de tudo. Eu faço roteiros, mas eu também deixo espaço para criatividade, porque eu acho que, para mim, um roteiro muito fechado me bloqueia. Eu não consigo escrever. Então, às vezes, tem autor que vai falar assim: ah, antes de você começar a escrever, faça a ficha dos seus personagens, escreva o roteiro, decida, faça um mapa da cidade onde essa história se passa e pede para você fazer várias e várias coisas. Mas às vezes para você não funciona dessa forma. Para você, o melhor é você começar a ir descobrindo quem é o seu personagem no decorrer do livro, que também é uma estratégia que pode funcionar. Mas eu acho que é importante nós termos esses contatos que vão agregando mais conhecimento. Com certeza. Aí eu até anotei outras aqui que eu vi. Tem um Instagram que eu descobri há pouco tempo, que é Compartilha com a Criando gente. Narrativa. Aí o Criando Narrativa, ele criou agora um projeto, ela, né?
que é uma menina que tá à frente, de sala criativa, para ajudar mesmo quem começou uma história, tá perdido, ou às vezes só tá no campo das ideias, ainda não colocou no papel. Aham. Aí eu tô até pensando em colocar, só que aí quando eu fui ver no formulário, eu falei, gente, de qual história que eu coloco isso aqui? Porque tem história que eu já comecei, Sim. não terminei, tem história que eu já só falta divulgar, publicar, né? E tem história que eu já publiquei e tô continuando a divulgar. Mas é, Aí eu assim, ai meu Deus. a gente não para nunca de divulgar, né, Nath? Mas eu acho muito válido. Tem muitos cursos que eu gostaria de fazer também para aprender um pouco mais sobre a escrita. Mas eu acho que nós também vamos nos construindo a cada livro, a cada história. Então, assim, eu tenho certeza que a sua escrita, agora que você finalizou Amor na Quarentena, finalizou De Volta para o Brasil, não é a mesma quando você começou o Mistério dos Clark. A cada livro a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo trabalhar essas habilidades. Eu acho que isso é o incrível, porque assim, a prática vai levando, né? A gente vai aumentando as nossas habilidades quando a gente escreve. Como que vai criar um roteiro sem furo? É difícil, a gente sempre deixa escapar alguma coisa. Mas a cada vez que a gente escreve, a chance de ter furos é menor. Eu acho que é importante ressaltar que a gente não trabalha sozinha, né? Então a gente tem a revisão, nós temos a pessoa que vai fazer a diagramação, que vai fazer a capa. E eu aprendo muito com a minha revisora. A primeira vez que ela pegou o meu livro, eu recebi assim, e ela falou: Ó, você tem esse problema aqui, você repete demais essa palavra. E agora, toda vez que eu termino um livro, eu vou lá no localizar, eu escrevo aquela palavra para ver quantas vezes ela apareceu no livro. E eu vou sempre mudando. Então, assim, cada vez que ela revisa algo, ela acha uma coisa, um vício de escrita diferente. E aí, no livro seguinte, na história seguinte, eu sempre tô lá, procurando se eu repetir aquele vício ou não. Então, é legal que a gente também vai se policiando e vai aprendendo. Nossa, essa ideia é ótima. Vou até fazer isso. Porque às vezes às vezes a gente fica. Nem percebe, mas a gente fala a mesma coisa. Igual eu tava vendo eu acho que ele é professor de português, não sei se é Erivaldo. Depois eu coloco lá no feed, gente. Ele também ele dá ótimas dicas aqui no Instagram. Aí ele tava falando que era dica de redação. Até coloquei lá no Net Leitura. Que em vez de falar, por exemplo, a Anitta, não sei o que lá, depois, a Anitta de novo, usar termos para substituir, né? Aham. Então tem redação de livro, pronome, usa uma característica. A cantora que escreveu o Show das Poderosas. Uhum. Que aí não fica. Traz uma bonito outra ali, informação sobre o personagem, traz uma nova informação, né? E não fica repetitivo, quer dizer a mesma coisa. Eu acho muito legal. Mas eu faço isso, Nath. Eu faço muito isso porque eu tenho muito costume de falar disse nos meus livros, né? Fulano disse. Fulano disse e mexeu no cabelo. Fulano disse e sorriu. Esse disse não precisa estar ali. É só você colocar fulano sorriu, fulano mexeu no cabelo. Então, toda vez que eu termino o livro, fica a dica. Eu vou lá no localizar do Word e eu procuro quantas vezes eu usei tal palavra, quantas vezes aquela palavra aparece na página, e daí eu vou no nosso amigo sinônimos, e aí eu vou trocando. Porque senão a gente acaba ficando com uma leitura muito repetitiva, né? E é interessante que a leitura flua, que não fique muito repetido. Com certeza. E é verdade, eu também tinha essa mania no primeiro livro, então, do Lara. Nossa, disse, falou. E aí tem outro. Ele é blog e também agora tá no Instagram. The Blog, só que o nome é em inglês, The Blog Writers, um negócio assim. Aí no Pinterest também tem muita dica boa. Ah, é? Aí eu sempre vou pesquisando lá. Uhum. Aí você coloca lá, escrita criativa. Aí aparece verbos para você substituir. Nossa, glória a Deus. Parecia que na nossa cabeça, na hora a gente só lembra daqueles que a gente costuma usar, né? Realmente. Aí, mas tem vários. E assim, tornar a escrita mais real, tipo, sei lá, sussurrou, cochichou. Não precisa ficar falando, falou toda hora, comentou, sei lá, riu. Às vezes até linguagem corporal é legal você pesquisar de como colocar na escrita para ficar mais real, né? Uhum. Eu gosto muito. Eu acho que é muito interessante quando a gente vai criar o personagem, nós pensarmos em algumas manias que ele tem. Né? Então, por exemplo, eu defini que o Sir Michael, toda vez que ele ficava nervoso, ele ficava, e ele precisava tomar uma decisão, ele ficava andando de um lado para o outro.
Então ele estava num cômodo, ele andava de um lado para o outro. E isso é algo que eu faço inconscientemente. Agora, com o livro do Joshua, o Sir Michael aparece. E ele fica nervoso numa cena devido a coisas que o Joshua apronta. E ele fica andando de um lado para o outro. É a forma dele demonstrar que está nervoso. O Joshua faz o quê? O Joshua mexe no cabelo o tempo todo. O cabelo dele está sempre desalinhado. Porque essa é a mania dele quando ele está nervoso. Então é muito legal a gente colocar essas coisas porque também torna mais real. A Helena, não sei se ela ainda tá aqui, mas ela começou a ler a temporada de Olivia e ela veio falar comigo que o avô dela tinha uma égua chamada Estrela. E logo quando ela começou a ler o livro, a égua da Olivia se chama Estrela. Ela falou assim, nossa, já me identifiquei com a mocinha. Então, assim, é algo que eu jamais ia imaginar. Mas a gente vai criando esse vínculo com o leitor, né? O leitor precisa se identificar com a nossa história. Ah, com certeza. Isso é muito importante. Eu costumava escrever histórias muito curtas. Eu não conseguia aprofundar muito os personagens. Aí eu comecei a escrever o perfil dos personagens. Eu acho que você também já fazia isso. Colocar características físicas, emocionais, a história da pessoa, para depois eu não me perder. Porque às vezes eu estava muito assim, né? Igual o Zeca Pagodinho. Deixa que eu vou me levar. Não, não, eu vou lembrar, confiando na minha memória, que não é. Quem me conhece sabe que a minha memória é muito ruim. Aí eu. E como é que é mesmo? O que tinha acontecido com fulano? E aí, para não acontecer isso, eu já vou lá no Google Drive, perfil dos personagens da história tal. Legal. E tal coisa, ele é desse jeito, daquele jeito, com tal personagem ele teve tal problema no passado, não sei o quê. Muito legal. Isso é muito bom pra gente não se perder, principalmente nessa pandemia. Eu acho que essa pandemia piorou a minha memória, porque a minha cabeça tá tão... Eu não sei se você tá assim, mas eu ando muito avoada, assim, muito alheia. Porque eu não sei se é muita informação, não sei o que é isso. Mas aí é bom se organizar, porque senão... Com certeza. Eu também ando bem avoada, assim, na hora da escrita também. Mas eu acho que essas ferramentas ajudam a gente a não nos perder enquanto a gente está escrevendo. Eu acho que é muito importante isso. Eu não consigo fazer ficha de todos os personagens, eu acho... Nem sempre eu consigo, mas uma coisa que eu aprendi é principalmente característica física, né? Às vezes a gente fala assim, ai, como assim o autor não sabe qual que é a cor dos olhos do personagem? Mas, gente, a gente vai criando tanto personagem que chega um momento que você não lembra mais se é castanho, se é verde, se é azul. Então eu tenho essa ficha com as informações físicas da pessoa, né? Também data de nascimento, essas coisas todas para ir formando o personagem. Mas alguns eu deixo mais livre mesmo, assim. Principalmente personagens secundários. Os protagonistas sempre são mais aprofundados, né? Eu faço essa pesquisa deles. Mas os secundários, eles são mais tranquilos, assim, de lidar. Só que acaba que o leitor fala assim, eu quero o livro do fulano, né? Aí você precisa fazer a ficha do fulano. É verdade. E uma coisa assim que eu vi também no início, nos seus livros, que eu achei muito legal, é a ambientação. Porque eu sempre falo isso, porque você, então, que a maioria é romance de época, tipo assim, gente, como é que ela consegue pesquisar para saber como é que era o costume daquela época e de outro país, né? Aí eu, Jesus. Aí agora eu fico assim, é importante, mesmo que seja contemporâneo, você tem que pesquisar o lugar, como é que as pessoas falam, como elas se relacionam, se elas são fechadas, são abertas, o ano que tá, se é atual, se não é. Isso é muito importante. Mas aí a gente, como você falou, a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo e pesquisando. Vai aprendendo. Aí E você também guarda isso, escreve isso, tem sei lá, uma pastinha para falar do ambiente, da época, da sua história? Não. Você vai assim, na hora você pesquisou, eu viu? Queria dizer que sim, sabe, Nath? Eu queria dizer que eu sou muito organizada, que eu tenho a pasta com a foto. Não tenho, gente, não. Inclusive, eu tô escrevendo uma história. Eu escrevi alguns capítulos dela e agora ela está engavetada. Mas que se passa em Las Vegas. E quando eu fui escrever, eu fazia pesquisa na hora, né? Então, por exemplo, eu pesquisei qual era o caminho do aeroporto até o hotel, quais eram os pontos que a pessoa passaria. Fiz uma pesquisa, assim, bem minuciosa. Mas eu não anotei em lugar nenhum.
sabe? Não fiz uma pastinha com essas informações. Então, quando eu fui reler, tava lá, tá tudo certo. Eu sei que está porque eu pesquisei bem certinho na época. Mas agora, para eu continuar a história, eu vou precisar pesquisar novamente. Vou precisar refazer todo esse processo. Então, assim, fica a dica. Fez a pesquisa, guarda as coisinhas, anota, porque você pode utilizar novamente. Principalmente se você não for terminar a história na mesma época, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei, pausei ela para me dedicar a outros projetos e no futuro eu vou retomar. Aí retomam as pesquisas de novo. É verdade. E dá uma preguiça, né? Dá, sim. Ai, Pior e aí você já fica assim, entre continuar essa história que eu vou ter que pesquisar e terminar aquela ali que já tá caminho andado, eu vou para aquela ali. Aí você vai deixando a outra de lado. Mas você sabe uma coisa que eu tenho percebido em mim mesma, assim? O quanto eu gosto de escrever sobre os Blackburn. Por quê? Porque os personagens já são tão definidos na minha cabeça que eu sei exatamente o que a Mary diria, por exemplo. O próximo livro vai ser o dela, né? Então, assim, eu já sei, toda vez que ela aparece como personagem secundária, eu já conheço ela, eu sei qual é o jeito dela. Quando aparece a Natalie, aparece o Michael, aparece a Annelise ou o Henry, eu também conheço o jeitinho deles. Então, é muito legal. O primeiro livro é sempre o mais difícil, porque é quando você precisa começar a apresentar todos os personagens. O segundo, o terceiro, eu acho que é muito legal, porque eu já conheço eles e eu só preciso apresentar pra vocês. Então, isso que eu acho o mais legal de tudo. E eu tô gostando muito. Eu gostei muito do livro do Joshua. Vai ter vários personagens secundários novos. Tô ansiosa pra ver o que vocês vão achar. Não, mas aí você falou da Mary, agora eu tô doida pra ler esse livro da Mary. Eu deixo a... Tem previsão? Natália, eu nem publiquei o do Joshua ainda. Você já tá pedindo previsão do outro? Não me mata do coração. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que o da Mary no ano que vem. Esse ano não. Esse ano eu não consigo. Mas eu acho que no ano que vem talvez eu consiga. Agora eu vou pegar aqui, eu não sei se você separou. Eu vou pegar aqui meus marcadores pra mostrar pro pessoal. Tá. Não sei se você tem aí. Eu tenho, vou pegar aqui. Peraí, só um minuto. Essa aqui é minha sacolinha de marcadores, gente. Eu guardo tudo. Eu estou tentando achar um outro marcador aqui. Aham, achei. Olha o que eu tenho aqui. O marcador do Mistério dos Quartos. Gente, eu sou apaixonada pela capa e por esse marcador. É lindo demais. E eu amo a sua. Claro que você já sabe de que eu tô falando, né? Do principal, da maravilhosa, do mistério do seu queridinho, né? Gente, quando ela falou do Sir Michael, gente, Sir Michael é o meu crush literário, tá? Ele é muito fofo. Muito fofo. Aqui, gente, essa aqui é a ilustração. Olha, esse aqui é o Sir Michael e a Natalie. Isso. E tudo começou com O Segredo da Annelise Clark, que lá no Night Leitora, que eu faço resenha de livro, de série, aí eu vi a Carol buscando parceria. Eu falei, vou me inscrever, né, para ser parceira dela. Mal sabia que era um caminho sem volta. Então eu faço parceria de todos os livros dela. Tá colado. Aí essa foi a primeira história que eu li. Já era. Já era, né? Que é romance de época. Nossa, foi muito gostoso. Aí eu gostei muito. E aí virou minha amiga também, né, Carol? Com certeza, né? Eu acho que em 2019, foi em 2019 que a gente fez essa parceria. Eu tava muito perdida, assim, no mundo da escrita, sabe? Eu não conhecia pessoas que escreviam. Eu era a escritora do meu grupo de amigos e eu ficava forçando as minhas amigas a lerem as histórias. Falando assim, lê esse capítulo aqui.
E eu sempre tive amigas que gostavam de ler. E elas liam as histórias. Então eu tinha esse feedback. Mas quando eu decidi para a Amazon, eu comecei a estudar muito, né? Então eu fui parceira de algumas autoras, eu fui vendo como que elas lidavam com isso, para que eu também soubesse como lidar quando fosse a minha vez. E a Nath, ela foi uma das minhas primeiras parceiras, assim, e a gente foi criando uma amizade. Nesse meu primeiro grupo de parceria, eu fiz amizade com muita gente do meio literário, assim, que a gente mantém contato, a gente conversa. E a Nath foi uma dessas pessoas, assim, que a gente, com certeza, não é só parceira, nós criamos essa amizade. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Porque a Nath mora no Rio de Janeiro, eu moro no interior do Paraná. Quando nós iríamos nos conhecer, né? A gente se conheceu por meio dos livros, que é o que a gente ama. Então é muito legal. É. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, a gente se encontra numa Bienal da Por Vida. favor, por favor. A gente marca aí, se encontra. E eu gosto muito da Carol, porque a Carol, a gente tem essa liberdade. Ela fala, não, Natália, pode melhorar nisso aqui, ó, isso aqui. E não fica aquela situação chata, embaraçosa. E é isso, eu gosto muito dessa troca. Uhum. Ah, pode. Isso é muito bom. Tenho colegas escritores, tenho parceiros de escrita. Isso é muito bom. Com certeza. E eu gosto muito. Eu incentivei muito ela a tomar esse aqui. Esse aqui acho que foi o primeiro livro, né? Foi. Perdida entre Dois amores. Aí eu falei, volta pra essa história, eu quero ver, não sei o quê. Aí ela até falou, poxa, Natália, eu já tô terminando uma aqui, você tá me enchendo pra continuar essa história. Aí ela foi, aí mudou até o título, escreveu de novo. Mudou tudo, velho. Mudou o título, mudou a capa. E aí virou a temporada de Olivia. Sim. E top, gente, top. O livro físico eu também tem que comprar, porque a diagramação ficou linda. Perfeita, linda, linda. A editora arrasou na diagramação do livro. Eu fiquei apaixonada. Mas eu não esperava que a temporada de Olivia fosse ter esse boom assim que teve, sabe? Porque quando eu fui reescrever por quê? Porque eu havia lançado Perdido Entre Dois Amores em 2017, não tinha passado por revisão, não tinha passado por diagramação. Era eu, assim, que eu achei que eu podia, sabe, fazer isso. Escrever um livro e lançar na internet sem passar por ninguém. E eu fiz isso. E daí, com o Segredo de Annelise Clark, eu fiz diferente. E quando as pessoas terminavam de ler o Segredo de Annelise Clark, muitas delas acharam esse Perdido Entre Dois Amores e queriam ler para conhecer um pouco mais sobre mim. Eu falei, não, gente, eu preciso passar esse livro por uma revisão. Aí eu voltei. Aí quando eu voltei, eu reescrevi a história. Reescrevi a história inteira, passei por revisão, diagramação, capa. Foi o primeiro livro físico por editora, o único por enquanto, né? Mas foi esse passo gigante na minha carreira. Ter uma editora que acredita, né, no meu trabalho e está disposta a publicar. Então, assim, eu não esperava o boom que ia ter. E hoje em dia é o meu livro com mais avaliações na Amazon, que eu fico muito grata por cada uma das avaliações. Aí, tá vendo? É muito bom. Mas assim mesmo, no começo eu também não. É assim, até porque a gente não tem nem condições no começo, né? De ver revisora, diagramadora. Aí depois que a gente vai vendo, ó, isso é muito importante, eu tenho que investir nisso. É um investimento, vai agregar na história. Exatamente. E esse aqui é a história contemporânea dela, gente. Garota Inconsequente. Garota Inconsequente. Passa em San Diego, na Califórnia. E em breve do Joshua. Em breve. Vocês podem ler lá na Notepad. E em breve teremos livro do Joshua. Eu penso, não sei ainda, mas eu tô querendo lançar na Amazon em agosto. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas eu ainda não tenho certeza. Que daí tem que passar por revisão, diagramação. Capa eu já tenho a capa de todos os livros dos Blackbird, pelo menos. Mas eu acredito que por volta de agosto, assim, no meio de agosto, já vai pra Amazon. E é isso, gente. Ó, muito obrigada, Carol. É muito bom fazer live com você. Dá vontade de ficar até. Eu também amo, Nath. É muito bom conversar com você. Ó, gente, aproveita que o dia do escritor é domingo, aí lá no site da Wiclap tá tendo promoção. E tem livro meu e tem livro da Carol. Eu acho que vocês O podiam livro da Carol nos prestigiar nesse dia do escritor. Ó, esse é o meu favorito. Tá 10% de desconto. O cupom até anotei aqui para não esquecer. Escritor se escreve Wiclap. Wiclap.
tudo em caixa alta, gente. Muito Tá lá bem. no meu story também. E aproveita, gente, adquire, aí investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer Vale a feliz. pena. Gosto muito. Quem gosta de romance de época, romance contemporâneo, vai lá conhecer a Carol, segue, Obrigada. procura lá na Amazon, que é top. Muito, muito Obrigada, Carol. Obrigada por compartilhar aqui seu conhecimento, suas dicas. Um beijo. Um beijão, Nath. Até a próxima. Até, Que não pessoal. demore muito a próxima live. Tá. Se você quiser, ó, estamos combinando, eu faço lá no seu Ah, Instagram. vamos fazer um dia? Deixa eu Vamos ver. combinar? A gente nunca fez lá no meu, né? Sempre Vamos. aqui pro seu. Mas vamos combinar sim, vamos fazer uma live no meu. Vamos pensar certinho, a gente faz, tá bom? Tá Então tá bom. bom. Ó, gente, muito obrigada quem participou. Obrigada quem tá aqui, ó. Cleiton, Milena, Vidinha, Rodrigo. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada, Boa gente. Aproveita noite. o final de semana e a gente vai se falando por aí. Beijo, feliz dia do escritor adiantado. Feliz dia do escritor, Nath. Feliz nosso dia. Tchau, tchau. Até mais, minha linda. Tudo de bom.